Abra comigo no livro de Isaías, capítulo de número 40, do verso de número 28 a 31. Estamos chegando aí, nem parece, né, meus queridos? Já estamos chegando no final do ano. Vamos ver se esse ano nós vamos ter aqui uma cantata de Natal abençoada aqui, amém? Está organizando aí, está conversando essa semana com os irmãos. Quero que seja uma cantata abençoadíssima, que devemos trazer muitos e muitos amigos aqui, parentes, amém? Vamos fazer um Natal abençoado. Isaías, capítulo número 40, do versos 28 a 31. É uma passagem bem conhecida. Irmão Silas, aumenta um pouquinho o retorno para mim, amém? Glória a Deus, glória a Deus, amém. Isaías, capítulo 40, do verso 28 a 31. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: não sabes nem ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Eu vou ler, os irmãos lêem após mim, verso 31. Mas, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, irei nesse momento ministrar a sua doce palavra, irei nesse instante ministrar a tua palavra, essa que dá força àquele que não tem força nenhuma, não tem vigor algum, e que nessa palavra desta manhã nós venhamos ser renovados, que nessa palavra nessa manhã nós venhamos cair em si, que essa metanoia, que essa mudança de mente venha acontecer conosco nessa manhã, para que nós venhamos sempre poder usufruir do bom e agradável e lindo que é teu conselho e a tua presença, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Se tem um assunto que é um assunto coringa, que nós podemos, quando não temos assunto nenhum e queremos entrar em algum assunto com alguma pessoa, até aquela pessoa que nós não conhecemos muito, é quando nós falamos assim: poxa, eu estou cansado. É ou não é? Parece que a gente vive cansado, parece que a gente nasce já cansado, e até os pequenos hoje estão falando: eu estou cansado, né? De vez em quando a Aninha fala: eu estou cansado, eu não quero ir para a creche. Aí cobre a cabeça, aí aquela luta para a gente tirar ela debaixo da coberta. Eu não quero ir hoje. A gente vive cansado, meus irmãos. E assim, a vida que nós vivemos, também não é errado falar que nós estamos cansados. A rotina nossa é uma rotina, às vezes, desumana para o nosso próprio corpo, né? Acordo às 6h30 da manhã, 6h20, 6h30 todos os dias, e vou dormir quase 1h, 1h30, e o nosso corpo sente, e depois dos 40 anos fica um pouco mais difícil. Quando era jovem, quando estava aí no mundão, ia para a balada, virava 2, 3 dias e ia trabalhar no outro dia ainda, como se nada tivesse. Hoje, quando eu fico uma noite sem dormir, né, irmão Valdir, é um problema sério, porque o organismo já não corresponde mais com aquilo que era lá no passado. Então, cansado nós ficamos, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma hora o nosso organismo, ele dá o alerta, e é muito complicado. Então é necessário que a gente venha se cuidar. Mas nessa manhã eu não quero falar desse cansaço, porque esse cansaço a gente sabe como resolvê-lo da melhor forma possível. É ter uma boa noite de sono, tem que dormir ao menos 8 horas por noite. Temos que nos alimentar bem durante o dia, no mínimo 3 refeições, fazer exercício sempre, não comer nenhum tipo de gordura,
temos que fazer a nossa dieta, que é uma coisa tão difícil de se fazer, ou não é? Porque tudo parece que é muito gostoso, engorda. Tudo que parece que é muito gostoso faz mal. Esses dias fui convidado a comer uma bolachinha de arroz, não é isso, Lili? Aquela bolachinha de arroz. Rapaz, é ruim o negócio, mas diz que é saudável. Mas quando a gente vê aquele bolo de chocolate com morango por dentro, a gente olha para aquele bolo e a gente engole, e antes mesmo de engolir, a gente está engolindo com os olhos. E o problema é que isso faz mal, e a gente sabe que isso não é bom. A gente tem que se cuidar. Estava na Bahia, e na Bahia é tudo muito farto, é tudo muito de montão, né? E a gente vê aquelas comidas e enche a nossa boca de água quando a gente vê tudo aquilo, mas a gente tem que se cuidar. Se segurando já engorda 2 quilos, se não segurar vai para... Fato é, meus queridos, que a gente sabe como se cuidar. Sabemos ou não sabemos? Se não fazemos, porque nós somos teimosos, como nós louvamos hoje, é que nós somos teimosos. Então a gente sabe como se cuidar, para cuidar desse corpo. Mas nessa manhã eu quero falar sobre outro tipo de cansaço. É o cansaço espiritual. É aquele cansaço que ele ultrapassa esse cansaço normal. É aquele cansaço que leva-nos ao desânimo e à falta de força, de ter força. E o profeta Isaías, ao falar no seu livro, fala que o Senhor dá vigor ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. E ele vai nos comparar que nós somos como águia, não é? Águia. Então a águia, ela renova as suas forças lá na altura. E tem todo um porquê dela estar na altura, tem todo um porquê dela sair as penas delas, enfim. Mas fato é que Deus, Ele tem para nós um novo tempo, Deus tem para nós uma vida abundante espiritualmente. Quem crê nisso? Quem crê que Deus tem para nós um tempo novo? Deus tem para nós um renovo na nossa alma, aonde nós venhamos nos segurar nele. Mas tudo que nós iremos aprender hoje, nessa manhã, como resolver, é necessário primeiro, como aprender a resolver, é necessário a gente verificar como a gente chega ao ponto de se desanimar na fé. Como nós chegamos ao ponto de tirar-se do caminho do Senhor. Como a gente chega ao ponto de falar, eu não tenho mais vontade para tal coisa. Existem algumas etapas que a gente acaba, uns erros que nós acabamos cometendo, que nós chegamos neste ponto. E aí nessa manhã eu quero falar um pouco sobre isso. Amém, meus queridos? Quem está compreendendo, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Quais são os motivos, então? Primeiro, a pressão da vida, as preocupações do dia a dia, a perca do foco. É ou não é? Quando a gente tem uma conta para pagar e a gente não tem dinheiro no dia para pagar, não lhe incomoda? Incomoda ou não incomoda? Aquilo fica perturbando a cabeça, mas falta 30 dias ainda para você pagar a conta e você já está aflita, você está angustiado, você já está... E a gente não pensa em outra coisa a não ser pagar a conta. Às vezes é um filho nosso que está doente. Isso tem uma coisa que mexe conosco quando um filho está doente. É ou não é? E a gente fica aflito e angustiado com tudo aquilo. E quando a gente vê, a gente só fica em volta daquilo. Algum problema que nós tenhamos dentro do nosso trabalho. Aquele patrão chato. Espero que não seja um patrão chato. Mas tem patrão que é muito chato, né? Tem situações que é complicada, a gente acorda de manhã falando assim, poxa, eu tenho que trabalhar, não é? Acorda e fala assim, respirando fundo, fala, eu tenho que ir naquele trabalho, a gente não sente bem, a gente se envolve nessa situação e aquilo toma conta da nossa vida. É ou não é assim, meus irmãos? Que tem problemas na nossa vida que a gente perde totalmente o foco. E isso é um dos motivos que fazem nós nos animarmos na fé. Porque a gente deixa os afazeres do mundo interferir no nosso ser. E quando a gente vê, a gente já não tem nem mais tempo para nada. Então a pressão dessa vida, se a gente não souber lidar com ela, se a gente não conseguir, se a gente não souber lidar, que o pão é de cada dia, e os problemas que nós vivemos é o problema do dia, para nós não andarmos ansiosos, a gente se perde no meio do caminho. Outro, as decepções nos fazem desanimar na fé. Desanimei com aquele pastor, me desanimei com aquele evangelista, me desanimei com aquela igreja,
desanimei com fulano que eu tinha como alvo, e aí descobri que fulano era assim e assim. O grande problema nosso é quando a gente firma a nossa fé em pessoas. Diga assim, diga para o seu irmão, o problema é quando nós firmamos a nossa fé em pessoas. É um problema sério. Quando a gente pega aquela pessoa como o nosso ou a nossa, é o nosso ideal. Quando crescer eu quero ser que nem fulano ou fulana. Só que no meio do caminho a pessoa acaba desanimando. Por quê? Porque vê fulano e fulana tem também seus defeitos. Pastor Alcova não é perfeito, eu tenho meus defeitos. E eu preciso me consertar em muitas coisas. Então, se a pessoa tiver eu como uma referência, antes de Jesus ter eu como uma referência de suprassumo, vai se decepcionar. Eu pensei que o pastor torcia para o Corinthians, mas ele é santista. Meu Deus. Pensei que o pastor votava em fulano, mas ele vota em ciclano. Pensei que a cor que ele gostava, e a gente vai sempre olhando para aquele que a gente admira ou admira, a gente vai ver alguma coisa que a gente não gosta ou não gosta dele. Quando a gente firma a nossa fé nessas pessoas, a gente corre um sério risco de ser decepcionado na caminhada. Quantas pessoas que eu conheço, quantas pessoas que você conhece, que estão fora do caminho do Senhor por causa de alguém. E quem é a vítima de tudo isso? A vítima é a própria pessoa, e a maior vítima de tudo isso é Jesus, porque não tem nada a ver com isso. Outro motivo, quando nos apaixonamos pelos prazeres do mundo. Pastor, eu sou tão crente que eu vou para a praia, eu vou de calça social. Eu vou com roupa, eu vou com lençol, porque eu não misturo com o mundo. É isso. Será que é isso, meus irmãos, que é se interferir com o mundo? É ridículo isso. Eu já fui uma vez na praia que eu vi uns irmãozinhos de... Eu falei, não, eu não estou vendo isso. Aí muitas vezes, meus filhos, tem aquela roupa, aquela santidade falsificada, porque a língua é maior que o metrô, e acha que é santo. É óbvio, meus irmãos, que em qualquer ambiente a gente tem que ter pudor, né? Biquíni ou maiô, seja o que for, tem que ser decente. Mas você não pode ir, e o homem também. Tudo tem que ser temperado, filhos. Eu não me misturo com o mundo porque eu me aparto, eu não vou nem cinema, eu não vou lugar nenhum. A pessoa acha que ele está se apartando do mundo quando ele deixa de fazer algumas coisas que não tem nada a ver. Sabe o que é se apaixonar pelo mundo, filhos? É quando os prazeres carnais interferem na minha vida espiritual. Quando ir ver um jogo do Corinthians é mais importante do que vir à igreja buscar a Ele. Se for pelo Santos, tudo bem. Não, brincadeira, irmãos, não pode. Nem pelo Santos, nem pelo time nenhum, a gente não pode. Quando o seu ânimo em ir viajar é maior do que o seu ânimo de fazer uma obra de evangelismo. É errado viajar? Claro que não, meus irmãos. É um prazer, é uma alegria viajar. Mas quando o seu prazer em viajar... A minha irmã Fernanda, toda vez que meu pai falava que nós íamos viajar, ela arrumava a mala dela um mês antes. E aí era difícil, porque durante o mês ela tinha que ter roupa, ela pegava de dentro da mala e tal, é aquele ânimo. E no dia que era para viajar, a gente nem dormia à noite. Minha mãe falava assim, olha, dorme mais cedo que chega mais rápido da manhã. A gente dormia às 7 da noite do dia anterior. Mas quando a gente deixa que esses prazeres interferem na nossa vida espiritual, é um problema sério, porque a gente não dá valor naquilo que tem que ser dado valor realmente. Os prazeres do mundo, meus irmãos, ele pode encantar os olhos, mas ele não preenche o vazio que tem na nossa alma. Eu tenho andado em muitos lugares, me relaciono com pessoas da classe D à classe A. Me relaciono com pessoas, às vezes, num lugar bem simples. Esses dias eu estava no interior, lá do Ceará, né? Nós fomos visitar um cliente. E já era quase 1h30 da tarde, e a gente tinha onde almoçar. E os irmãos sabem que interior é muito difícil. Passou o horário, você não come mais.
E aí eu olhei assim pro Edmo, né, que é o nosso representante lá. Falei, Edmo, e agora? Aí rodamos, achamos lá um local. Aí, meus irmãos, eu entrei, não era muito, a higiene não era o cartão de visita, tinha mosquito para tudo quanto é lado. E aí eu pedi um baião de 2. Só que o baião de 2, para aquelas bandas, meus irmãos, ele é feito com nata. Ela vira uma papa. Só que é o seguinte, meu, comida boa é quando você está com fome, é ou não é? Rapaz, eu estava com fome aquele dia. E a gente comeu aquilo e eu olhei, eu falei, muitos paulistas deveriam estar aqui, né, na hora da fome. E comemos. E 2 dias depois eu fui convidado para comer no sindicato, no local hiper chique, aonde eu fui servido com garçons e comi um prato com camarão crocante, com o suco que eu queria, com todas as pompas. Eu ando em lugares e permeio, mas eu sei me importar. Eu sei que eu sou um servo de Deus, eu tenho que fazer a diferença onde eu esteja. Aquilo não vislumbra os meus olhos, meus irmãos. A riqueza não vislumbra os meus olhos. Dura coisa quando vislumbra os olhos a riqueza, quando vislumbra o bem, e a gente acaba se perdendo, meus filhos. E se perde. Se eu e você não tivermos a consciência do que é o reino de Deus, a gente se perde. Se nós não tivermos a consciência que eu sou servo de Deus aqui na igreja, lá no meu trabalho, onde eu estiver passeando, eu me perco. Quando eu vejo, eu já estou me portando como as pessoas. Eu não sou a diferença. Eu acabo sendo influenciado e não influencio as pessoas. Eu sei que às vezes, num período da nossa vida, a gente acaba ficando mais distante da igreja, por N motivos. Mas isto não é motivo para a gente enfraquecer na fé. Sabe quando enfraquece na fé? Quando o nosso amor está no mundo. Quando o nosso amor está no mundo. Filhos, é tudo lindo, muito belo, mas sem Jesus, nada tem validade. E o último motivo, quer dizer, eu poderia enumerar aqui mais de 10 motivos, mas vamos nesse último motivo pelo qual nós nos decepcionamos e enfraquecemos na fé: o ativismo religioso. O que é o ativismo religioso? O nosso nome como igreja é Igreja Avivamento, Igreja Pentecostal, Avivamento em Cristo. Evangélica Pentecostal, Avivamento em Cristo. A gente tem um pentecostal no nosso meio, porque nós cremos nos dons espirituais, ok? Nós estamos rodeados de muitas igrejas ultrapentecostais, é ou não é? Eu já fui em vigília que você fecha o olho para orar, você está buscando a Deus, quando você abre o olho está todo mundo caído e cadeira para tudo quanto é lado. E tem sempre uma missionária lá que é mulher cheia do poder, é ou não é? Tem, como que tem? Uma missionária cheia do poder, que é usadíssima por Deus. Mas quando a gente descobre como é o contexto da família dela, em grande maioria, infelizmente, tem filhos drogados, tem filhos presos, o marido não quer saber de igreja. Por quê? Você já se perguntou por quê? Eu já me perguntei várias vezes o porquê disso. Não adianta morar na igreja e largar a casa, meus irmãos. Não adianta viver dentro de atividades dentro da igreja se você não sabe educar o seu filho para ser um bom cidadão, um homem, uma mulher de Deus. Você quer ganhar o seu marido para Cristo, mas você não dá testemunho nenhum, ou vice-versa. Quer ganhar a mulher para Cristo, mas só tem tempo para as coisas da igreja. Nunca levou o seu filho para ir no shopping tomar um sorvete ou passear. Como que esse seu filho vai crescer, filho? Vá fazer uma pesquisa dentro de penitenciárias. Vá na Fundação Casa, eu já tive essa oportunidade. E a maioria tem nome de apóstolo lá dentro. Está cheio de João, de Lucas, de Isaac. E aí quando a gente vai pregar o evangelho, eles falam: minha mãe é crente, meu pai é crente. Mas por que você está aqui?
porque ele acaba sendo excluído do meio religioso. É muito sério isso que eu estou falando, filhos. Muitos se desanimam na fé pelo ativismo religioso. Primeiro é a família, depois a igreja e companhia. Se eu fosse um pastor ativista religioso, eu estaria pregando como muitos pregam. A gente tem que saber dividir o nosso tempo. Tem que tomar cuidado. Muitos, achando que estão agradando a Deus, estão desagradando a Deus. E filhos, e mediante a isso, a gente tem uma programação da igreja extremamente light aqui na igreja. É extremamente light. Eu já fui de igreja que tinha culto todos os dias, 3 vezes ao dia, não é isso, Jones? E de domingo a gente ficava de manhã, tarde e noite. De manhã a gente ia para o evangelismo. À tarde sempre tinha alguma coisa, visita para fazer. E à noite no culto. A gente entrava na igreja às 7 horas e saía às 11 horas da noite. Eu acho extremamente saudável isso ao domingo. Mas todos os dias eu acho extremamente preocupante. A gente tem que tomar cuidado. Pastor, então, o que nós devemos fazer? Quem quer saber aqui, meu irmão? Ou posso terminar? Não, né, pastor? Você fala tudo e não fala. Você fala sobre as doenças, só que não fala qual é a cura. Então vamos lá. Quais as atitudes que devemos ter para não nos cansarmos? Abra comigo lá em Filipenses. Quem está compreendendo pode dar um glória a Deus, meu querido. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6 a 7. 4, verso 6 ao verso de número 7. Filipenses 4, do verso 6 ao 7, diz assim: E não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, persistência. Súplicas é pedido com persistência, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu e você, nós temos que ter fé e ficar em paz, que o Deus que nós servimos é o Deus que está no controle de tudo. Seja a vossa equidade notória todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos. O que é estar inquieto, meu irmão? Inquieto, a gente fica inquieto. Os problemas fazem nós ficarmos inquietos, e a palavra fala para nós não ficarmos inquietos, confiar em Deus. Meus irmãos, não estou falando para a gente não se preocupar, preste atenção. Quando um filho está doente, é impossível a gente não se preocupar, mas a gente não pode ficar angustiado. A gente não pode deixar aquilo que lhe perturbe, que lhe paralise. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, demonstra que você não tem a fé necessária que tem que ter. A fé. Por mais difíceis os problemas que eu tenho que enfrentar, eu respiro fundo e falo: o Senhor está no controle de tudo. E Ele nos orienta para a gente ter súplicas diante de Deus. O que é? É uma oração persistente diante de Deus. Senhor, essa causa está tirando a minha paz, eu coloco diante de Ti, me ajuda nisso daqui, e confia, e agarra nisso, meus irmãos, e agarra nisso, confia nisso, porque Deus, quantas coisas da tua vida, quantas preocupações que você teve, que depois que normalizou, você falou: por que eu me preocupei tanto? Teve ou não teve? Uma vez só, ou quantas vezes? Quantas vezes eu e você falou assim: agora a casa caiu, agora eu não tenho como resolver isso, e a gente nos colocamos assim, quando a gente elimina tudo que nós podemos fazer, aí que a gente vai buscar a Deus, aí buscamos a Deus, pela infinita bondade e misericórdia, Ele resolve aquele problema gigante, e a gente fica: poxa, eu devia ter buscado a Deus e confiado nele antes. Antes de levar o seu filho para o médico, ore por ele. Eu já tive experiências com Deus em relação a isso. Antes de entrar lá, pegar um empréstimo, que os juros é 500% ao ano, vá orar a Deus. Peça um caminho melhor para isso. Não se apavore. Às vezes, pela ansiedade, pela perturbação, pela inquietude do nosso coração, nós acabamos tomando atitudes extremamente erradas. Entramos em situações que a gente não deve entrar, e depois queremos culpar Deus com isso.
ocupar o diabo. Estou endividado, mas chega um cartão com limite de 10 mil, você sabe que não vai ter como pagar, e você passa o mês inteiro de alegria. Depois de 30 dias o diabo vem, irmão, e vem forte. E vem, rapaz. Né? De vez em quando a Ana fala assim, a gente fala, não tem dinheiro, ela compra no cartão. Até a pequena já sabe. O problema é que depois de 30 dias, filhos, faz em 3, 4 vezes no cartão, só que a pessoa esquece que ela já fez 10 dívidas 3, 4 vezes. É ou não é assim, meus queridos? Aí fica a inquietude, porque a gente não teve prudência e não orou a Deus. Antes de comprar alguma coisa, ore a Deus para ver se é a vontade de Deus para comprar mesmo. Às vezes não é o tempo, não é a hora, não é o momento. Amém? Hebreus capítulo número 12, verso 1 e 2. Os irmãos tiverem dificuldade, está aparecendo aqui no telão, ok? Verso 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E assim, o alvo é Jesus. O alvo é Jesus. O alvo é Jesus. A gente não pode perder o alvo. Na caminhada do servo de Deus, a gente não pode perder a cruz, meus irmãos. Nós não podemos perder o caminho da cidade celestial, senão a gente se perde. A gente se perde. Eu falo, eu não sou um empresário pastor, eu sou um pastor empresário. Eu uso do meu lado empresarial, como diretor, como um dono de empresa, para entrar em lugares que eu jamais entraria. Mas não está entrando ali o diretor comercial André Alcova, está entrando ali o pastor Alcova. Eu não posso perder o meu foco. O dia que eu perder o meu foco, acaba a minha vida. Tem muitas pessoas que não compreendem isso. Acham que ser servo de Deus é só um a mais. Como eu sou engenheiro, também sou crente. Vocês estão me entendendo? Como eu sou operador de máquina, eu também sou crente. Não, filhos. Eu sou crente em primeiro lugar. Depois eu tenho algumas profissões. Mas eu sou o primeiro servo do Deus Altíssimo. Quando eu compreendo isso, filhos, eu não consigo desanimar na fé, porque aonde eu estou eu faço a diferença, porque Deus me usa. Amém, meus queridos? Deixa ser usado por Deus. O alvo é Jesus. Terceiro, 2 Coríntios, capítulo número 12, essa é tremenda. 2 Coríntios, capítulo número 12, verso de 1 a 4. 2 Coríntios, capítulo número 12, diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Paulo está falando de si mesmo, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Inefáveis é que não tem palavras humanas para descrever aquilo que Paulo estava vendo. Quando a gente vê algo muito bonito, você fala assim, eu não consigo explicar, não existe palavras para mensurar o tamanho da beleza de tudo isso. Paulo, ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu a glória de Deus, ele viu o paraíso. E isso foi algo impactante na vida dele e no ministério dele. Ele teve uma experiência com Deus. Sabe o que faz a gente não desanimar na fé? Ter experiência com Deus.
Amém? Eu e você, nós temos que buscar ter experiência com Deus, experiência de fé, experiência de cura, de libertação, experiência de Deus ouvir aquela oração instantaneamente. Você já teve isso? De estar agoniado com uma situação e fazer a oração e no instante ouvir a resposta de Deus, e aquilo não fortalece a tua fé? Fortalece, meus irmãos. Experiências com Deus fortalece a nossa fé. Mas eu tenho que querer ter experiência com Deus. Eu não posso tratar a Deus como alguém distante. Eu tenho que fazer Deus alguém íntimo de mim, alguém que seja próximo de mim, seja mais do que isso, que habite dentro de mim. Experiência com Deus, filhos. Não tem algo nada mais poderoso do que a gente ter experiência com Deus. Da gente interceder pela vida de uma pessoa e ver a conversão dessa pessoa, né? E tem um caso, o Jones, né? Johnny, eu orei tanto pelo Johnny. Johnny era católico, né, Johnny? Até um dia que ele teve uma experiência com Deus e se converteu. Conversão, meus irmãos. Experiência. Paulo, ele teve essa experiência que viu o céu. Nem todos nós teremos a graça de ver o céu antes da hora, não é? Mas que eu creio fielmente que eu vou estar lá, eu creio, e isso me anima. Você crê, meus queridos? Então não tenha medo de morrer. Tem muita gente que quer ver Jesus, mas não quer morrer. Está aguardando o arrebatamento ansiosamente antes da morte física. Pode ser que não aconteça, mas aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, têm o céu como alvo. Amém, meus queridos? Eu brinco de vez em quando. Eu estou com saudade do céu. Aí o povo olha para mim assim, saudade do céu? Porque quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu passei da morte para a vida, eu já estou na eternidade com o Senhor. É isso. Quando a gente tem a certeza para onde nós vamos, nós nos avivamos espiritualmente, a gente não desanima. Porque pior que seja a nossa vida aqui na terra, existe uma eternidade esperando por nós. Paulo fala que ele viu coisas inefáveis, ele não sabe explicar aquilo que ele viu. E tem locais ali em Israel, tem lugares lindos, 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 de uma beleza rara, mas nada daquilo que ele viu durante a existência da vida dele foi comparado ao que ele viu na eternidade. Meus irmãos, eu pesquisei durante algum tempo sobre EQM, experiência de quase morte, e durante algum tempo eu li livros em relação a isso, vídeos, testemunhos, e isso foi muito bom para mim. E as pessoas que tiveram essas experiências, quando tiveram experiência, voltou para contar. Nenhuma delas voltou da mesma forma. Todas elas voltaram transformadas, com temor a Deus, dando valor à vida, e esperando ansiosamente pela eternidade. Quando eu e você, nós temos a consciência de eternidade, quando a gente compreende que essa vida, como Paulo falou, é um vapor de fumaça, existe um céu de glória esperando por nós, os nossos valores mudam e nossa vida espiritual muda também. Por último, Êxodo capítulo número 18. Verso 14 a 21, diz assim: Êxodo 18 é o segundo livro da Bíblia, no verso 18 ao verso 14 a 21, diz assim: Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como está o povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo.
Se tu pelo povo diante de Deus e leva tuas coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho e que devem andar e a obra que devem fazer. Verso 21. E tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-no sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Jetro, ele vai visitar Moisés, e ele fica abismado com o que vê. Ele vê Moisés de dia até a noite recebendo as pessoas, e olha que era um povo difícil, e ficava o dia inteiro aconselhando. Quando Jetro vê aquilo, ele fala assim: Moisés, você vai desfalecer, você vai morrer, Moisés, você não aguenta isso daí não. E ele expressou para Jetro que realmente Jetro tinha toda a razão, que ele estava exausto. E qual o conselho de Jetro para Moisés? O princípio da administração, delegar. Filhos, isso é um exemplo para a nossa vida. Tu quer fazer tudo. Tu quer cobrar escanteio e fazer gol de cabeça. Mulher então quer lavar, quer passar, quer cuidar de casa, quer cuidar dos filhos, quer trabalhar, quer vir para a igreja, quer assuntar, e quer ver a novela de Jesus. Mas será que aguenta? Ei, meus irmãos, não aguenta. Tem uma hora que cessa o negócio. Terceiriza com os filhos a limpeza da casa. Fulano, você vai fazer isso, fulano, você vai fazer aquilo. Ganhamos lá mais um integrante da família. É o Buddy, é um cachorrinho. Lucas é o dono, proprietário, amigo fiel e que vai cuidar de todos os afazeres. Fala assim: eu ajudo financeiramente, mas quem cuida é vocês. Terceiriza, filhos. Delega. Na igreja eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido a delegar e confiar naqueles ao que eu tenho delegado. Senão eu morro. Daqui a pouco o pastor morre. O pastor morreu do quê? Infarto fulminante, não aguentou e morre, meus filhos. Está cheio de pastor suicidando e morrendo por causa disso. O ativismo religioso. Tome cuidado isso na sua vida. Delegue e confie em pessoas. O mundo não vai acabar se você não fazer, né? Aquele que é sanguíneo é assim: se fulano não faz, eu faço, porque ninguém faz quanto bem quanto eu, não é assim? É assim. E também quando o outro fizer, valorize o que ele fizer. Não é difícil isso, filhos. Seja no âmbito espiritual, no âmbito social, da casa, você não pode fazer tudo. Presta atenção nisso. Você tem que educar as pessoas que estão ao teu redor. Você tem que dar tempo para o seu corpo, você tem que dar tempo para ti, para a sua saúde mental. Você tem que saber que pagando a mais para alguém ou tendo um funcionário a mais, isso não é gasto, é investimento. Investimento. Na Via, a gente tem contratado pessoas para aliviar, né? Certa vez eu vi a Aninha, falei: a Aninha vai pifar. Ah, não vai dar certo, a Aninha tem que fazer tudo. Chama quem? A Rayane para ajudar, não é? E daqui a pouco vai precisar de mais gente para ajudar, porque vai crescer no trabalho e precisa. Empresários, e nós temos empresários aqui, tome cuidado com isso, para você não sobrecarregar você e aqueles que estão trabalhando para você também. A gente tem que ter sabedoria, filhos, sabedoria. Eu fiz 2 velórios esses últimos tempos que foi muito difícil para mim, né? Foi a Daiane, morreu com 26 anos. Negligenciou a doença que ela tinha, diabetes, morreu. E o outro foi o pequeno, com 6 anos de idade. Então, filhos, a gente olha para tudo isso, a gente vê assim: nós temos que nos cuidar, nós temos que saber delegar e confiar, não perder tempo com a vida. Se eu e você seguirmos esses conselhos aqui, a gente jamais vai enfraquecer na fé. Ter esse devocional diário todos os dias, oração, leitura da palavra, jejum. Mas a gente acorda, meus irmãos, já atrasado, não é? Um dia desses eu saí, meus queridos, que vergonha.
Aí eu sentei no local onde eu estava. Quando eu olhei para baixo, eu tinha colocado um pé de cada sapato. Olha, era preto, mas era diferente. Loucura, correria, Bruninho. Corrido, né? Camarada que você olha para ele, ele está com a barba metade feita, mas metade não feita, correria. Homem não repara tanto, mas mulher, não é? Correria. Filho, vai dormir no horário certo, acorda de manhã, faça a sua oração. Pegue a palavra, faça a leitura. Eu não tenho tempo, mentira. O tempo que você fica no WhatsApp, no Facebook, daria para você ler a Bíblia 3 vezes ao ano. É verdade, eu falo e eu também tenho culpa na história. E Facebook você entra, você quer ver uma coisa, daqui a pouco você está vendo outra, depois você vê outra, assunta a vida de fulano, cutuca quem está do lado, olha lá o que fulano está postando. Onde ele está, onde ela está, é ou não é assim? Para com isso, filho. Use a ferramenta que é o Facebook, que é uma bênção, para propagar o reino de Deus e os valores da família. Não é para ficar tirando selfie, falando que está em tal lugar, para criar a inveja santa do outro lado, né? Fulano está lá passeando e eu estou aqui. A gente tem que tomar cuidado. Quando nossa vida espiritual está bem, tudo vai muito bem. Mas quando eu perco as minhas forças e minha vida espiritual está em decadência, tudo vai muito mal. E nessa manhã a minha oração é que Deus venha nos avivar e nos restaurar. A minha oração é que a gente venha estar fortalecido em Deus. Se coloque em pé nesse instante. Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Respira fundo. Respira fundo. Sabe que quando você respira fundo, a sua mente oxigena melhor, sua pressão abaixa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eterno Deus, amado Pai, que a Tua palavra nessa manhã, Senhor, seja sobre a vida dos meus amados irmãos. Que nós venhamos em todo o tempo, Senhor, confiar em Ti, Pai querido. E saber, meu Pai, que quando nós confiamos em Ti, nós não perdemos as nossas forças. Que quando nós confiamos em Ti, nós somos como águias, Senhor, valentes. Que quando nós repousamos as nossas ansiedades no Senhor, nós somos aliviados com a Tua paz e com a certeza que Tu estás no controle de tudo. Oh, Ramanai, Sendemandoas, Racandamandoa, Pai querido, vá ao encontro do meu irmão, da minha irmã, e renove nessa manhã as suas forças. Renova o ânimo de servir ao Senhor. Aviva o ministério, Senhor, a qual Tu tem a ele e a ela, que eles valorizem, meu Pai amado, os dons espirituais, que nós venhamos valorizar, que nós venhamos confiar em Ti, Senhor, repousar em Ti. Aviva no Senhor, que a certeza do céu seja algo vivo dentro de nós, que a alegria de servir ao Senhor não seja algo passageiro, que ajudar o nosso irmão que está ao nosso lado seja um grande prazer, uma grande alegria. Ensina-nos, ó Pai, e que essa paz e essa alegria inunda os corações nessa manhã, e Teu nome há de ser glorificado, que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.